Então, continuando nosso estudo aqui de integrais de linha, a gente viu nas outras aulas integrais de linhas de funções de 2 variáveis e de 3 variáveis em uma curva, né, no R2 e no R3. E aí, continuando essa discussão, a gente vai ver agora integrais de linhas de campos vetoriais. Nós vamos integrar um campo vetorial. Primeiro, vamos ver uma pequena motivação para esse tipo de integral, que é o seguinte. A gente sabe lá da física que o trabalho feito por uma força F sobre uma certa partícula que está se movendo, né, ao longo do eixo X do número A até o número B, a gente consegue calcular esse trabalho calculando a integral de A até B da nossa função força dx. Então, essa integral aqui vai te dar exatamente o trabalho que essa força realizou nessa partícula aqui. Beleza. Expandindo um pouco essa noção de calcular o trabalho, vamos pensar agora numa certa força que é um vetor constante, e essa força está sendo aplicada a um objeto que se move do ponto P até o ponto Q. Então, você tem um ponto P, um ponto Q, e o objeto está se movendo de um ponto para o outro. O trabalho realizado por essa força, a gente consegue calcular fazendo o produto escalar do vetor da força pelo vetor PQ, né, que é o vetor que une o ponto P até o ponto Q, que é de onde até onde eu estou me deslocando. Então, basicamente, esse vetor aqui indica o deslocamento da minha partícula, isso aqui é a força, e aí o produto escalar entre eles vai te dar o trabalho que essa força realizou nesse objeto que está se movendo. Agora, suponha que você tem um campo de força. Então, você tem agora que o F não é mais um vetor constante. O F é um campo vetorial, que a gente viu em outras aulas. Então, isso aqui é uma função de R3 em R3. E nosso objetivo é calcular o trabalho que essa força exerce sobre uma partícula que se move ao longo de uma curva lisa. Então, esse caso que a gente viu aqui anteriormente é um caso bem simples, onde a partícula está se movendo ao longo de um segmento de reta e a força é um vetor constante. Você pode pensar nessa força aqui como sendo um campo vetorial constante, que em todos os pontos do R3 você vai ter o mesmo vetor desenhado lá, com a mesma direção, mesmo sentido, mesmo comprimento. E aí aqui agora a gente vai generalizar tanto o campo de força, que agora aqui você vai, esse campo, essa força, ela pode variar, né, a depender de qual posição que você tiver no espaço, essa força pode ter uma ação diferente sobre a partícula. E além de generalizar a força, você também está generalizando o caminho que a partícula se move. Antes, nesse exemplo aqui de cima, a partícula se movia no segmento de reta. Agora você tem uma partícula que ela se move ao longo de uma curva. Então, ela pode fazer qualquer trajetória no espaço descrito por uma curva lisa. Beleza. Bom, para calcular o trabalho realizado por esse campo de força aqui, a gente vai pegar a nossa curva C e vamos dividir ela em vários pedacinhos, onde cada um desses pedacinhos vai ter comprimento ΔSI. E esses pontos PI aqui, eles vão ser obtidos dividindo o intervalo AB, né, que é, você tem lá uma parametrização da curva, você tem um R de T, com T pertencente ao intervalo AB. E aí esse R de T é uma parametrização da sua curva. E essa R de T está definido
no intervalo AB, onde o R de A vai te dar o início da curva e o R de B vai dar o final da curva. E aí, para cada pedacinho da curva, né, você tem lá a sua curva, dividida em vários pedacinhos. E aí, para cada um desses pedacinhos, você vai escolher um ponto qualquer. Beleza? E então, olha só. Nesse ponto aqui, você tem um vetor tangente. Então, você tem um vetor tangente aqui, a curva, nesse ponto que eu escolhi. E o que acontece? Se esse arco aqui, né, ele é bem pequenininho, esse pequeno arco pode ser aproximado pelo próprio vetor tangente, tipo assim, por um segmento de reta que está na direção desse vetor tangente. Aí você vai pegar um vetor, um segmento de reta aqui assim, que tem o comprimento do arco e está na direção do vetor tangente. Então, olha só. O trabalho feito pela força F para mover a partícula do PI-1 até o PI, ele vai ser aproximadamente... Então, olha só. O vetor tangente, né, multiplicado por delta SI, ele vai te dar um vetor, assim, considerando que esse aqui é um vetor tangente unitário, nesse ponto aqui. Ao fazer isso aqui vezes isso aqui, você vai ter, se isso aqui tem comprimento 1, ao multiplicar por ΔS, você vai ter um vetor que é tangente a essa curva nesse ponto aqui, e que tem exatamente o comprimento desse pedacinho de arco aqui. Então isso aqui é como se fosse, isso aqui vai ser aproximadamente o segmento de reta que a partícula está se movendo. Então você está aproximando esse pedacinho aqui de curva por um segmento de reta que é dado por isso aqui. E aí, ao fazer o produto escalar da força, do vetor força, nesse ponto aqui, com esse vetor aqui que está aproximando esse segmento aqui, você vai ter exatamente uma aproximação do trabalho realizado nesse segmento aqui. E quanto menor for, e quanto maior for a divisão que você fizer aqui, melhor essa aproximação aqui vai ser para o segmento de número I. Então, uma aproximação do seu trabalho, do trabalho realizado pela força, é você somar todas essas aproximações aqui para cada um desses segmentos. Então, ao somar isso aqui, você consegue uma aproximação do trabalho total realizado pela força, pelo campo de força, nessa partícula sobre a curva C. E aí, talvez, sim, supondo que você está dividindo a sua curva lá em N parte, né? Se você faz essa divisão aí para infinito, você já pode imaginar o que você vai obter, né? Você vai obter exatamente uma integral.
Então, ao fazer o n para infinito, você vai ter essa integral aqui, que olha só, isso é um vetor, isso aqui é um vetor. Ao fazer um produto escalar de um vetor por outro vetor, você vai ter o quê? Você vai ter um número, né? Então, o resultado desse produto escalar aqui vai ser um número que depende de x, y e z. Então, isso aqui vai ser uma função de 3 variáveis que assumem valores reais. Então, isso aqui é exatamente a integral de linha que nós vimos nas aulas passadas. Aqui nesse caso com 3 variáveis. E aí uma forma de você abreviar essa notação aqui é escrever somente o F e o T, né? Então, olha só, esse F é o campo de força e esse T aqui vai ser... Quem é esse T? Esse T, ele vai ser os vetores tangentes à curva unitário. A gente já sabe que se a gente tem uma função vetorial, essa função aqui, né, ela associa cada parâmetro t em um vetor. Quando você calcula a derivada dessa função aqui, vetorial, o que você obtém aqui também são vetores que são tangentes à curva, que é descrita por essa função aqui. Então, isso aqui são vetores tangentes à curva. Se você pega agora esses vetores tangentes e você divide pela sua norma, o resultado disso aqui são vetores unitários, são vetores tangentes à curva que são unitários. Então, esse t aqui, você obtém fazendo essa conta aqui. Você tem uma parametrização da curva, e aí você divide pela norma dos vetores. E aí o resultado disso aqui é um vetor unitário, né? Se você tem um vetor qualquer v e você divide pela sua norma, o vetor resultante é um vetor que tem a mesma direção e sentido do vetor v, só que com o comprimento 1. Então, olha só. A gente lembra que quando a gente tinha uma integral de linha, uma integral ao longo de uma curva C, de uma função f de x, y, z, ds, né, que você está integrando com relação ao comprimento de arco, para calcular essa integral, como é que a gente fazia? A gente transformava isso aí numa integral simples, né, que vai ser uma integral de a até b, da f composta com a curva, a f aplicada na curva, e aí você multiplicava por r' de t, na verdade pela norma de r' de t, dt. Então essa foi a fórmulazinha que a gente viu nas aulas anteriores. Onde esse a e b aqui é o intervalo da sua parametrização da curva. Então, ó, beleza, então a gente tem aqui essa integral de linha. Então vamos usar essa fórmula aqui para ver o que nós obtemos. Então, ó, por um lado, isso aqui, né, dado que esse vetor tangente aqui, ele pode ser obtido com essa fórmulazinha aqui. Então aqui eu só substituir o vetor pelo que ele é. E aí você faz o f aqui, né, no lugar do x, y, z, você bota a própria curva. Então, beleza, então você tem aqui agora o produto escalar desse vetor com esse vetor daqui. Mas aí, né, então, isso daqui é essa parte daqui da integral. Agora você pega isso e multiplica pela norma do r' de t, ó. Tá aqui. Mas aí você pode simplificar, né? Você pode cortar isso com isso aqui. E aí vai sobrar somente isso aqui.
Então, de certa forma, a formulazinha que você obtém para essa integral aqui, que é o trabalho realizado pela força, parece demais com o que você tinha aqui antes, né? A única diferença é que aqui, né, você tem um número real, já que f é uma função real, e aqui você tem a norma do vetor tangente. Aí aqui não, aqui você tem, em vez de ser um produto aqui de dois números reais, você tem um produto escalar entre dois vetores. Isso aqui é um vetor, isso aqui é outro vetor. Mas você vê que é muito parecido, então é muito fácil de lembrar. Basta lembrar que quando você tem aqui uma função real, né, isso aqui é um número real, então você tem que multiplicar por um número real, então você tem que calcular a norma. Nesse de cá, como você tem um vetor aqui, né, já que é uma função vetorial, quer dizer, já que é um campo vetorial, então você tem que multiplicar fazendo produto escalar com um outro vetor. Então você não precisa calcular a norma, você vai multiplicar pelo próprio vetor para poder, no final das contas, eu obter um número real com isso aqui, que eu vou integrar aqui de A até B. Beleza. Agora que a gente viu toda essa discussão, né? Então, a gente viu uma motivação, né, para definir essa integral de linha no campo vetorial, que é justamente nosso objetivo aqui inicial foi calcular o trabalho realizado pela força. E agora, como a gente viu como é que se calcula, né, o trabalho realizado pela força, a gente vai dar um nome para essa integral aqui, que a gente chama de integral de linha do campo vetorial F ao longo da curva C. A gente denota como sendo com esse símbolo aqui, então integral ao longo da curva C, do campo vetorial F, e aí dr, né? E você bota aqui esse pontinho para indicar um produto escalar. Então isso aqui. Oi? O quê? Na verdade, o R, né, seria a nossa curva. O R seria o caminho. Mas aqui o dr aqui já seria a derivada desse caminho. Seria o vetor tangente. E aí, pelo que a gente viu, né, lá em cima, isso aqui pode ser calculado como uma integral de uma função de uma variável dessa forma. E uma outra forma de você denotar, né, é você escrever assim, ó. Então, tanto faz você escrever, botar f escalar dr, ou você botar f escalar t ds. Então, vamos ver um exemplo. Determine o trabalho feito pelo campo de força F, dado por x ao quadrado vezes i, menos xy vezes j, ao se mover uma partícula ao longo de 1/4 de círculo, r de t igual a cosseno de t vezes i, mais seno de t vezes j, com t variando de 0 a 2π. Na verdade, oi? Na verdade, tipo assim, isso aqui seria o círculo completo, né? Como ele fala que é só ao longo de 1/4 de círculo, e tem até o desenho aqui, né? Indicando. Aí você vai ter que restringir mais o t, né? Para o t variar de 0 até π/2.
Beleza. Então tá. A gente vai precisar. A gente vai precisar calcular a derivada da curva. Então você vai ter que calcular R'. Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a derivada do cosseno menos seno de t. E a derivada do seno, cosseno de t. Beleza. E aí você tem que calcular a força, a função f, né, o campo vetorial, aplicado a essa curva. Né? Você tem que calcular o f do r de t. Isso aí vai ser igual a... Bom, no lugar do x eu vou botar cosseno de t, no lugar do y eu vou colocar seno de t. Então você vai ficar com... No lugar do x vai ficar cosseno ao quadrado. E no lugar do y eu vou ter menos x vezes y. Então vai ficar menos seno cosseno t. Seno de t, cosseno de t. Beleza. Então, a minha integral vai ser... Então, a integral... Então, a gente vai ter que calcular a integral de linha, né, sobre o campo vetorial ao longo dessa curva aqui. Então, você vai ter que calcular a integral ao longo da curva C da força, né, F dr. E como a gente viu, isso aqui você consegue calcular fazendo a integral aí de A até B, né, que no caso vai ser de 0 até π sobre 2. E aí, ó, você vai ter que fazer o produto escalar disso aqui com isso aqui, ó. Então vai ficar isso vezes isso, mais isso vezes isso. Então você vai ficar com menos seno de t, cosseno ao quadrado de t. Que aí vai ficar menos, quanto esse menos aqui, né? Menos seno de t cosseno ao quadrado de t também. dt. Então isso aqui vai ser igual a integral de 0 a π sobre 2 de menos 2 seno de t cosseno ao quadrado de t dt. E aí essa integral vai dar menos 2 cosseno ao cubo de t sobre 3, com t variando de 0 a π sobre 2. É isso mesmo, né? Ao derivar isso aqui, o 3 vai descer multiplicando, que vai cortar esse 3 daqui. Então aqui vai ficar 2, então vai ficar cosseno ao quadrado de t, vezes a derivada do cosseno, que é, na verdade, então, que vai ser um sinal de mais. Oi? Então vai ser isso aqui, né? Que aí, então, de novo, né? Ao derivar isso aqui, né? Você vai, o 3 vai descer para cá multiplicando, que vai cortar esse 3 daqui. E você vai multiplicar pelo derivado do cosseno, que vai ser menos seno. Então você vai ter menos seno. Então vai dar exatamente isso aqui, ó. Menos seno e cosseno ao quadrado de t. Aí, o cosseno de π sobre 2 é 0, né? Então, isso aqui vai ser igual a 0 menos o cosseno de 0 é 1, então vai ficar menos 2/3, que é igual a menos 2/3. Então, esse é o trabalho realizado pela força. O que que significa? Por que que significa ser um valor negativo? Significa que, na verdade, esse campo de força ele está atrapalhando o movimento da partícula. Então, até se você ver aqui, né, aqui eu tenho um desenho desse campo, desse campo de força, ó, e aí você vê aqui que a partícula está se movendo para cá, ó,
mas aí a força está empurrando para cá. Então, a partícula está tendo que vencer essa força contrária. Então, o fato de que o fato de que esse campo vetorial está atrapalhando o movimento da partícula nessa direção, isso que significa você ter um valor negativo. E se você estivesse agora andando daqui para cá, o campo vetorial iria meio que ajudar o movimento. E aí, provavelmente, você teria um valor positivo aqui. Você falou no campo aula que se você troca o sinal da curva ali, troca o sinal do resultado integral. Oi? Se você troca o sentido, você troca o sinal do resultado. Ou não é nesse caso? Não, nesse caso aqui vai ser exatamente isso. Se você troca o sentido da curva, você vai trocar o sinal. Mas assim, o que eu falei é que quando você, na integral de linha, pelo comprimento de arco, ao trocar a orientação da curva, você não altera o sinal. Mas quando você integra dx com relação a x, com relação a y, com relação a z, aí sim, quando você troca a direção da curva, você inverte o sinal. Esse é mais um caso que isso acontece ou não? Esse é um caso onde troca o sinal. Troca em todos os casos ou é um caso específico como esse? Não, é a integral do campo vetorial sempre troca o sinal. Uma forma de você ver isso, ó, olha só, quando você tem a integral, deixa eu pensar aqui. Quando você tem a integral aqui, ó, a integral de linha normal de uma função, você tem a norma do vetor aqui, ó. Então, tipo assim, quando você inverte a curva, esse vetor aqui, ele inverte o sentido dele. Só que, como você tem a norma vai ser igual, independente da direção que você estiver caminhando. A direção do vetor tangente. A norma vai ser igual, por isso que ao você inverter a direção da curva, você não altera o sinal nessa integral daqui. Agora, já nisso aqui, ó, esse R', ele não está dentro do módulo aqui, né? Então, você tem aqui um vetor, de fato, e aí, se você inverte o sinal desse vetor aqui, se você inverte a direção desse vetor, ou melhor, o sentido desse vetor aqui, o resultado desse produto escalar aqui vai inverter o sinal. Então, por isso que, no caso dessa integral, você inverte o sinal quando você inverte a direção da curva, o sentido da curva. Tem que colocar a unidade de medida? Hum? Colocar a unidade de medida ou precisa? Eu não penso não, eu nem sei qual é a unidade de medida de trabalho. Joule? Geralmente, quando não é dado nesse exercício, geralmente não põe, né? Eu mesmo não ligo pra isso não. Eu não tô dando aula de física. Já ia falar que se você esquecer, ó, desconto, libera pouco. Aham. É. Até porque aqui, né, aqui nem fala em qual unidade de medida que o campo vetorial tá, né? Que aí para você dizer, né, a unidade de medida do trabalho, você teria que primeiro saber a unidade de medida do seu campo de força. Beleza. E aí, esse aqui é exatamente o que a gente falou sobre o sinal. É, que no caso da integral de um campo vetorial, se você inverte o sinal se você inverte a orientação da curva, você vai inverter o sinal da integral. Pois o vetor tangente t vai ser substituído pelo seu oposto quando você muda o sentido da curva, né? Por exemplo, se você tem uma curva
Você tem uma curva indo nesse sentido aqui, o vetor tangente, nesse ponto que eu desenhei aí, ele vai estar na direção que você tá percorrendo, andando a curva. Agora, se a curva ela está nessa direção daqui, então o vetor tangente nesse ponto aqui, ele vai estar nessa direção. Então, ao você trocar a direção da curva, você troca o sentido do vetor tangente. Vamos ver outro exemplo. Calcule a integral de linha, né, sobre o campo vetorial f, onde f é dado por essa expressão aqui, e c é a cúbica retorcida dada por x igual a t, x igual a y igual a t quadrado, z igual a t ao cubo. Acho que você me perguntou uma vez, né, se a gente tinha que lembrar esses nomes aqui, né? Ah, cúbica retorcida, o que que é isso, né? Eu, particularmente, eu só sei o que que é porque ele deu aqui a fórmula, porque eu não saberia dizer o que que é uma cúbica retorcida. Então, você tem aqui já a parametrização da sua curva e o t variando de 0 até 1. Então, tem até aqui o desenho da curva. É esse pedacinho daqui. E aí nós temos alguns vetores tangentes. Quer dizer, temos alguns vetores do campo de força. Então, aqui, nesse ponto daqui, você tem que o campo de força está fazendo uma força nesse sentido aqui, na partícula que tá caminhando aqui, ó. Quando a partícula está aqui, esse campo de força, ele está fazendo uma força nesse sentido aqui. Quando a partícula está aqui, ele está fazendo uma força nesse sentido aqui, ó. O campo de força está atuando na partícula nesse sentido aqui. E o tamanho dos vetores indica a intensidade da força, né? Aqui é uma força nesse sentido, só que como o vetor é pequenininho, né, você tem uma força mais fraca. E aqui você tem uma força bem forte na partícula. E aí queremos calcular essa integral daqui. Então, novamente, né, você vai calcular, bom, o seu R de t é dado por t quadrado, t ao cubo. E aí você precisa do R'. O R' de t vai ser igual a 1, você vai derivar, né, cada uma das componentes. 2t e 3t quadrado. E você precisa calcular o f do R de t. Então, no lugar do x, você põe um t, no lugar do y, põe t quadrado, no lugar do z, você põe t ao cubo. Então, o x aqui, você tem x vezes y, então vai ser isso vezes isso, que vai dar t ao cubo. Aqui você tem y vezes z, então o y vezes o z, você vai ter t à quinta. E aqui você tem zx, então zx, que vai dar t à quarta. Agora precisamos calcular o produto escalar f de r de t, escalar r'. Você vai fazer isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso. Então, você vai ficar com t ao cubo, mais 2t à sexta, mais 3t à sexta. Que é igual a t ao cubo, mais 5t à sexta. E agora, basta integrar de 0 até t essa função aqui. Quer dizer, de 0 até 1, t ao cubo, mais 5t à sexta dt. Então, integrando isso aí, você vai ter t à quarta sobre 4, mais 5t à sétima sobre 7, com t variando de 0 a 1. Isso aí vai nos dar
Isso vai ser igual a 1/4 mais 5/7. Vai ser igual a 28, 7 mais 20 é igual a 27/28. Então, esse é o resultado da nossa integral. Oi? Tá bem tranquilo, né? Quem sabe, né? Agora vamos ver que relação que tem as integrais de linhas de campos vetoriais com as integrais de linhas de campos escalares. Então, suponha que você tenha um campo vetorial F em R3, e esse campo vetorial ele tem as componentes P, Q e R. Então, esse P, Q e R são funções escalares, são funções cujo domínio está em R3 e assume valores reais, né? Que aí, juntando aqui os três com esses vetores canônicos, você vai ter o seu campo vetorial. Aí, ó, calculando a integral de linha do campo vetorial, usando aquela definição que a gente acabou de usar nos exemplos, né? Fazendo esse produto escalar aqui. Então, olha só. Aqui o F, né? O F vai ser PI mais QJ mais RK. E o R', né? Dado que o R é dado por X de T, Y de T e Z de T. Então, o R' vai ser X', Y', Z'. E aí, fazendo produto escalar, você vai multiplicar o P vezes o X', né? Então, está aqui o P vezes o X'. O Q vezes o Y', né? Então, está aqui o Q vezes o Y'. E o R vezes o Z', está aqui o R vezes o Z'. Mas olha só, essa integral aqui é aquela integral que a gente viu lá com relação a x, y e z. Então, na verdade, a sua integral de linha do campo vetorial é aquela integral com relação a x, y e z. Ok, Arthur, você perguntou para que servia aquela integral lá com relação a x, o y e o z, você lembra que a gente falou? Então, o que acontece é que essa integral do campo vetorial, que representa o trabalho realizado por essa força, né, ao longo de uma curva, ela vai ser exatamente igual àquela integral lá que a gente definiu, que a princípio a gente não sabia o porquê que tinha sido definido daquela forma. Então, de fato, tem uma ótima aplicação. Então, por exemplo, a gente viu esse exemplo aqui. Isso aqui a gente pode imaginar, né? Já que você tem aqui o dx, o dy, o dz, você pode imaginar o campo de força dado por y aqui no lugar do p, né? O z aqui no lugar do q e o x no lugar do r. E aí, essa integral aqui, ela é exatamente a integral desse campo vetorial ao longo da curva C.
Agora vamos falar sobre o teorema fundamental das integrais de linha. Vocês lembram que quando a gente vai calcular uma integral de uma função real, né, de uma variável, dado que você tem uma função aqui, como é que você calcula essa integral? Você calcula uma primitiva para essa função daqui, que vai ser uma função cuja derivada é o que está aqui. E aí, uma vez que você encontra essa primitiva, você só precisa pegar essa primitiva, aplicar no B e subtrair com a primitiva sendo aplicado no A. Então aqui você tem aqui a f', né, que é a derivada de uma função f. Então essa integral aqui vai ser o f de B menos f de A. E aí a gente vai ver que a integral de linha, ela tem um teorema parecido com esse. Então, ó, se considerarmos o vetor gradiente de uma função f de 2 ou 3 variáveis como uma espécie de derivada da função f, então esse teorema que a gente vai ver agora, ele pode ser considerado como uma versão desse teorema fundamental aqui para esse teorema fundamental do cálculo para integrais de linha. Então tá. Seja f uma curva lisa dada pela função vetorial r de t, com t variando de a até b, e seja f uma função diferenciável de 2 ou 3 variáveis cujo vetor gradiente, né, de f seja contínuo, contínuo ao longo da curva C. Então, a integral de linha do campo vetorial gradiente, ele pode ser calculado fazendo a f aplicada no final da curva menos a função f aplicada no início da curva. Então é muito parecido com o que a gente tem aqui com funções de uma variável. Então vamos ver um exemplo aqui. Determine o trabalho realizado pelo campo gravitacional f de x, onde x aqui é um vetor, dado por menos m minúsculo, m maiúsculo e g maiúsculo, sobre a norma do vetor x elevado ao cubo vezes o vetor x. Então isso aqui ele forma o campo vetorial gravitacional. Ele vai te dar a força que a gravidade exerce sobre uma partícula. A gente quer calcular o trabalho realizado por essa força gravitacional sobre uma partícula que se move do ponto 3, 4, 12 até o ponto 2, 2, 0. Então, olha só, a princípio, né, você teria que calcular uma parametrização para essa curva, né, que vai desse ponto até esse ponto aqui. Mas aí, o legal desse teorema que a gente viu, esse é o teorema fundamental para integrar de linha, é que a gente não precisa, não importa o que acontece no meio da curva lá. Então, digamos que eu tenho aqui o ponto 3, 4, 12. E digamos que aqui eu tenho o ponto 2, 2, 0. Então, não importa o caminho que a curva fez até chegar aqui. A única coisa que importa é o valor inicial e o valor final. Pouco importa essa trajetória. Então, você não precisa calcular uma parametrização para uma curva que vai daqui até aqui. Então, segundo esse teorema fundamental aqui das integrais de linha, olha só, primeiro, né, a gente tem que se dar conta que esse campo vetorial aqui, do campo gravitacional, ele é o gradiente dessa função aqui, ó.
o gradiente dessa função aqui, que é uma função que vai de R3 em R. Ao calcular o gradiente dessa função, eu obtenho exatamente isso daqui. Só para vocês perceberem que de fato é isso, ó. Primeiro, quem é f escrito como um vetor? F do vetor x, y, z vai ser igual a menos M minúsculo, M maiúsculo, G sobre a norma. Aqui no caso, a norma vai ser raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Aí tudo isso é elevado ao cubo. Assim, que esse x aqui é o vetor de coordenadas x, y, z. Então, você quer calcular a norma dele, você usa essa formulazinha aqui. Aí você eleva ao cubo, que tem esse cubo aqui. Beleza? Então, essa aqui é a coordenada. Deixa eu pensar aqui. Multiplicado por x. É a mesma coisa, só que para y e z. Isso, exatamente. Deixa eu ver aqui. Mas de qualquer forma, a gente vai ter que saber a parametrização para a gente substituir na fórmula. Não, porque na formulazinha aqui, ó, você tem o ponto final e o ponto inicial. E a gente já sabe quem é o ponto final e o ponto inicial. Mas a gente não sabe quem que é R. Então, mas assim, esse R de B, quem é R aplicado em B? O B é o final do intervalo. Isso aqui vai te dar exatamente o ponto final da curva. Mas você não precisa saber a função. Não, assim, se você não soubesse quem era o ponto final e o ponto inicial, aí você teria que pegar na sua parametrização e calcular quem é o ponto final e quem é o ponto inicial. Mas só que aqui, no caso, a questão ele já te dá o ponto final e o ponto inicial. É como se a questão estivesse falando assim, você tem lá uma curva, e aí eu estou te dizendo que o R de B é igual a 220, e o R de A é igual a 3,412, entendeu? Que meio que a questão já tá te dando esses valores já, de graça. Aqui você vai ter menos em minúsculo, em maiúsculo, G sobre raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Tudo isso ao cubo, y menos minúsculo, M maiúsculo, G maiúsculo, sobre raiz de x quadrado, mais y quadrado, mais z quadrado, elevado ao cubo, z. Então esse é o campo vetorial, ó. E aí se você pegar essa função aqui, que eu escrevi aqui, e você calcular, por exemplo, a derivada com relação a x, então a derivada com relação a x, vou colocar assim, fx de x, y, z. Então, derivando isso aqui com relação a x, como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou escrever ela de outra forma. Eu tenho aí... Entendi. Por que quiser f de x aí? Tá minúsculo e tá diferente. Oi? Não, então, é porque eu vou mostrar que isso aqui é um campo vetorial, que eu até escrevi aqui. E aí eu vou mostrar que esse campo vetorial
é o gradiente dessa função aqui. Então, isso aqui é uma outra função, que eu estou até botando um F minúsculo, né? E aí, ó, eu vou reescrever aqui essa F. Imagina, no caso, a gente não faz um derivado parcial em relação à função da força, então. Não, na verdade, você faz a derivada parcial dessa função e a gente obtém o campo vetorial. Mas esse caso vai ser dado pra gente. Como a gente acha isso de forma? Não, eu não vou exigir que vocês achem que você, assim, porque em primeiro lugar, né, assim, né, na verdade você tem como você encontrar uma função, né, mas assim, isso aqui pode, a depender do caso, pode ser bem trabalhoso, né, que você teria que encontrar uma função cuja derivada parcial de x é igual, isso aqui vai ser tipo uma EDP que você vai ter que resolver, né, mas eu não vou exigir isso de vocês, não. Então aqui eu só reescrevi essa f de outra forma aqui, ó. A gente for calcular o fx de x, y, z. Isso aqui vai ser o quê? Então a derivada aqui com relação a x, ó. Eu vou ter que pegar, né, esse meio aqui, né, passo para cá multiplicando. Então eu vou ter menos meio. Vamos usar a regra da cadeia, né? Aí repete as constantes. E aí eu vou repetir o que está aí dentro, né, desse parêntese. X quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. E aí eu vou subtrair 1 disso aqui, que vai ficar menos 3,5. Menos 3,5 vezes, na verdade, vezes 2x, né? Que a derivada de x quadrado vai dar 2x. Mas aí você corta esse 2 com esse meio aqui. Esse aqui vai ficar igual a menos m, mzão, gzão. E aí, ó, como isso aqui está com sinal negativo, eu vou colocar para debaixo aqui. Então vai ficar raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado ao cubo, né? E o x aqui multiplicando. Então você vê que esse fx é exatamente a nossa componente x aqui do campo vetorial. E aí, se você for calcular com relação a y e z, você vai obter exatamente isso aqui. Então, assim, tudo isso é para poder mostrar que, de fato, aqui, né, isso aqui, ela é uma função escalar, e aqui, esse campo vetorial, ele é o gradiente dessa função. Então, como isso aqui é o gradiente dessa função, então, para calcular a integral de linha desse gradiente aqui, né, a gente vai usar esse teorema aqui, que diz que então a integral ao longo da curva C de f dr vai ser igual a o f aplicado no ponto final da curva, que é isso aqui, 220, 220, menos o f aplicado no ponto inicial, 342. 342. E isso aí vai ser igual a... Vou botar aqui m, mzão, gzão. E vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de 4 mais 4 mais 0, menos 1 sobre a raiz quadrada de 9 mais 16 mais 144. Vai dar igual a mzinho, mzão, gzão, vezes 1 sobre raiz de 8, menos
Oi? 160. Que essa raiz acho que é 13, né? Isso. Pois por que que esse raio de 8 aí não deu uma coisa com exato também, né? Então você vai ter igual a Mzinho, Mzão, Dzão, M1 sobre raiz de 8, menos 1 sobre 13. Eu vou parar por aqui mesmo. Então esse aí vai ser o trabalho realizado pela força gravitacional, pelo movimento daquela partícula lá. E aí, ó, uma coisa que vocês conseguem observar desse teorema, muito interessante, é o seguinte. Como vocês podem ver, pouco importa a trajetória que a partícula fez para chegar de um ponto para o outro. Ela poderia ter dado um bocado de volta até chegar aqui, ela poderia ter ido no caminho reto. Então, assim, independente de qual trajetória que ela use para poder chegar aqui, o trabalho total que o campo gravitacional vai exercer sobre a partícula que está se movendo vai ser o mesmo. Então, só isso importa o ponto inicial e o ponto final. Independente da trajetória que ele faz, o, o trabalho vai ser o mesmo. E isso, né, é uma coisa que para poder que fica fácil de entender, né? Por exemplo, digamos que você tem aqui uma partícula aqui, uma partícula, quer dizer, você tem um ponto aqui, e a partícula vai se mover, e digamos que ela vai se mover dessa forma aqui assim. Aí, e digamos que eu tenha um campo de força que está indo nessa direção aqui, ó. Então, olha só. A partícula vai se mover nesse sentido aqui. Então, olha só. No começo do caminho, o campo vetorial ele vai estar empurrando a partícula, ele vai estar contribuindo com o movimento da partícula. Então, para esse pedaço do caminho aqui, o trabalho realizado por esse campo gravitacional, por esse campo de força aqui, vai ser uma coisa positiva. Mas aí, na hora da partícula voltar aqui, o que vai acontecer? O campo vetorial vai começar a atrapalhar o movimento, né? A partícula vai ter que ir contra esse campo vetorial, esse campo de força. Então, nesse pedaço daqui, o campo vetorial vai realizar um trabalho negativo que vai cancelar o trabalho positivo que ele realizou no começo da trajetória. Então, eles vão se cancelar. Então, por isso que não importa a trajetória que eu vou fazer, né? Por mais que eu dê um bocado de volta, mas assim, eu vou ter momentos que eu vou estar indo a favor e momentos que eu vou estar indo contra o campo vetorial, então no final das contas vai se cancelar um bocado de coisa. Então por isso que não importa a trajetória que ele vai percorrer, que o trabalho vai ser o mesmo. Eu imaginei uma forma diferente. Por exemplo, lembrando do plano escalar que a gente fez, como. Eu não sei exatamente como é que ficaria, mas considerando só o caminho ali, né? O vetor que liga os dois pontos, toda força que não está na mesma direção do caminho é zero. Né? Ou seja, todo componente, por exemplo, ali, horizontal não vai cancelar. Uhum. A ideia é mais ou menos essa? Não, mas assim, e essa questão, tipo assim, se por um acaso, nessa curva aqui, por exemplo, a questão toda é, por que independente se for essa curva aqui, ou for, por exemplo, essa curva aqui, ou se for essa curva aqui, por que em qualquer um desses caminhos o trabalho vai ser o mesmo?
só está levando em conta, né, o, a direção que liga os dois pontos, né? A gente está considerando as outras componentes, assim, por dizer, as outras Não, mas por exemplo, mas se for esse caminho aqui, daí entra toda aquela questão que você falou, uma parte está a favor, está contra. então aí é justamente assim, porque eu estou tentando ver uma explicação intuitiva do porquê que não importa qual o caminho, assim, por que que mesmo se eu fizer um caminho muito longo, ainda assim o trabalho vai ser o mesmo, sabe? Aí quando eu aprendi esse negócio, né, que eu não me conformava, né, que tipo assim, por exemplo, se você joga uma bola para cima, né, então a princípio, né, então assim, e a bola vai subir e vai cair no chão depois. Aí fala assim, qual foi o trabalho realizado pela gravidade? Eu falo assim, zero. Eu falo assim, não, mas a gravidade aplicou força ali durante todo o momento da trajetória da bola, como assim que o trabalho é zero? Mas o problema é que uma hora ele fez um trabalho positivo, um trabalho, na verdade, para cima, quando jogou a bola para cima, a gravidade estava fazendo um trabalho contrário, né? Estava fazendo uma resistência contra o movimento da bola, e aí, mas no momento que a bola começou a cair, aí a gravidade ajudou, né? Então, na verdade, a gravidade primeiro atrapalhou e depois ajudou. Então é como se, tipo assim, vamos supor, digamos que vocês juntaram aqui para poder, digamos que a sala aqui está cheia de lixo, tudo bagunçado, e aí eu pego, tipo assim, eu vou ajudar vocês a limparem a sala aqui, né? Aí eu pego. Primeiro, eu passo metade do tempo jogando mais lixo na sala. Tipo assim, a sala já tava cheia de lixo já. Aí eu passo metade do tempo trazendo mais lixo e já jogando na sala. Então, assim, em vez de eu estar ajudando vocês, eu vou estar atrapalhando vocês. Aí depois, quando chega mais ou menos na metade do tempo, eu resolvo começar de fato a ajudar. E aí a minha ajuda é simplesmente removendo o lixo que eu mesmo joguei. Então, assim, por mais que eu tive fazendo coisas ali, mas só que qual foi a minha contribuição para o trabalho de vocês? Zero, né? Porque eu só ajudei a tirar o lixo que eu mesmo coloquei. Então, se eu não existisse na situação, para vocês iria dar no mesmo. Mas aí, no caso, isso só serve para quando o campo é uniforme, não? Porque nesse caso aí, o que a gente consegue achar essa simetria, mas se o campo fosse diferente, o caminho iria importar. Não, assim, eu fiz um desenho aí, né, para poder ajudar a entender uma coisa intuitiva, né? Mas assim, no geral, mesmo se fosse um campo vetorial muito, 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 muito diferente, tipo assim, por exemplo, sei lá, esse aqui, por exemplo, né? Eu poderia, em vez de me deslocar assim, eu poderia ir meio que assim e depois meio que subir. É, Então, assim, por exemplo, aqui mesmo, né? Se eu fosse aqui e aqui, né? Apesar de que, por exemplo, nesse vetor, nesse segmento de reta aqui, ó, o campo vetorial, ele está totalmente oposto, né, à direção. Se eu fosse percorrer esse caminho aqui e depois subir aqui. Então, nesse caso daqui, né, ele estaria completamente oposto ao meu movimento. Então, você fala assim, então ele vai ter uma força total, né, contra o movimento ali, né? Mas você percebe que aqui, por exemplo, os vetores eles estão um pouco menores. Então, apesar dele estar totalmente contrário, mas só que ele está com uma intensidade mais fraca. Agora, por exemplo, aqui assim, ele está com uma intensidade mais forte, mas ele não é completamente na direção contrária, né? Tipo assim, ele vai ter uma certa componente dessa força aqui que não vai fazer diferença no movimento, né? Quando eu for decompor. Então, mas enfim, né? É uma coisa um pouco mágica que acontece assim. Agora, uma grande coisa, uma grande questão é que isso que eu falei, ele só vai realmente ser dessa forma se o campo vetorial ele for o gradiente de uma função escalar, porque nem todo campo vetorial é o gradiente de uma função escalar. Aí, se o campo vetorial ele não for o gradiente de uma função escalar,
Então, a depender da curva, eu posso ter valores diferentes. E a gente deve ver sobre isso nas próximas aulas.